mil internações em UTIs poderiam não ter ocorrido. Ô Nando, isso, igual prédio ali, derruba governo. Ah, sim. Olha, sem dúvida. intriga, aquele negócio que o Flávio Bolsonaro fez, né, de ir até a CPI, chamar o relator de vagabundo, toda essa narrativa política não vira nada. É só para tirar a atenção. Para a CPI, tecnicamente, ela não tem efeito nenhum. Esse posicionamento, não é isso? Não colabora em nada. Cortina de fumaça. Mas isso derruba governo. A gente está falando de vidas humanas. A gente está falando de suposta negligência. Peraí. Como é que você fala não para uma vacina? Pô. Quem é que tem essa autoridade no mundo? Nando, porque a vacina é para salvar vidas. Ou é um negacionismo já instalado, enraizado, ou é muita incompetência, muita falta de técnica no assunto que está querendo propor, e nós tínhamos um general no Ministério da Saúde, ou simplesmente não estão se importando com a vida das pessoas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Essa informação ontem, ela tem extrema relevância para a CPI, Nando. Sem dúvida nenhuma. A questão do negacionismo, perdoe, parece até redundante, mas não é. O negacionismo é inegável nesse caso, porque o presidente sempre ficou desde o início. Ah, é só uma gripezinha. Se tiver que morrer, vão morrer como homem. Eu não tenho culpa, eu não sou coveiro. Né? Então tudo isso, e aglomeração, essas coisas todas. Ô Nando, essa narrativa, num cenário de investigação, no caso a CPI, não vira nada. Não vai acrescentar em nada e não vai virar nada para o presidente. A questão, ela é técnica, é como numa investigação. É o encontro de uma prova. O que coloca o sujeito na cadeia, o que é capaz da polícia, de um promotor, pedirem a prisão de alguém, é a prova. Seja prova material, seja prova testemunhal, é a chamada prova técnica. E ontem, através da prova testemunhal, que foi o depoimento à CPI, e se o CEO da Pfizer falou isso é porque ele tem as propostas, poxa vida. Então é um peso enorme. Porque logo você imagina que vidas poderiam ter sido salvas. E aí epidemiologistas, né, médicos, Brasil afora, já estão sendo ouvidos, né, e estão dizendo que vidas poderiam ser salvas. Já estão fazendo até contas em cima do depoimento do CEO da Pfizer. Não é isso? O Brasil teria evitado pelo menos 5 mil mortos e 30 mil internações em UTIs poderiam não ter ocorrido. É um cenário abstrato? É um cenário abstrato, mas é em cima de uma informação técnica, uma prova testemunhal, Nando. Sim. De que você poderia ter salvo. É uma negligência do governo. E aí, independentemente de corrente política. Tem um peso enorme, até agora é a bomba maior da CPI da Covid. Não tenha dúvida, né? Então, quer dizer, isso aí vem comprovar todas as narrativas, que em princípio eram só narrativas e tal, mas agora tem a prova, então é verdade. Né? Não tem como negar o negacionismo do governo federal desde o início. O CEO da Pfizer falou, foi muito claro, ele falou assim, em agosto, nós mandamos 3 propostas, em agosto, 3 propostas. E nos comprometemos a entregar 1,5 milhão de doses ainda em 2020. E não recebemos resposta nenhuma. Em setembro, mandamos uma carta falando, já mandamos 3 propostas, vocês não vão dar atenção pra gente? No dia 12 de setembro. Mas aí já havia, em agosto, 3 propostas. E só depois de setembro é que... A Pfizer começou a falar em vacina em maio do ano passado. Tem um ano. Tem um ano. E aí, quando o governo federal começou a acordar pro assunto e saiu da zona de conforto, que ele é muito criticado aqui, mas a gente tem que reconhecer, o governador de São Paulo é quem tirou o presidente da República da zona de conforto. Porque ele trouxe o protagonismo da discussão da vacina. Peraí, o governo federal não tá nem aí pra vacina, eu vou assumir esse papel. E foi o que ele fez. Comprou 6 milhões de doses. E o governo federal teve que se mexer. Eu me lembro que no mesmo dia, quando o governador de São Paulo lançou a Butanvac,
à tarde, o governo federal anunciou a Versamune, que estava sendo produzida aqui em Ribeirão Preto. Então, o depoimento ontem da Pfizer deixa claro que era uma falsa preocupação do governo federal. Porque os caras tiveram a proposta, um dos primeiros países a ter acesso à vacina. E simplesmente o Brasil ignorou. Eu fui buscar em alas governistas, bolsonaristas, uma explicação para isso. E não estou aqui tentando defender o governo, apenas justificar o que eu fui buscar para tentar entender. Quando a Pfizer faz a proposta para o governo, não havia nenhum estudo técnico por parte da Anvisa. E o governo tem se apoiado e se escorado muito na questão técnica por parte da Anvisa. Então, a ala que defende o governo diz o seguinte, olha, como é que o governo poderia fazer uma compra de 1,5 milhão de vacinas até dezembro, que foi a proposta da Pfizer, sem uma comprovação técnica? E se compra e dá com os burros na água? Porque aí também o chicote viria com força para cima do lombo do governo. E como foi nos outros países? Os outros países... Não, como foi no Brasil. Né? Porque quando explodiu esse negócio que o Dória tá falando, sabe o que o governo federal fez? Foi lá e comprou Coronavac sem comprovação da Anvisa nas mesmas condições. O critério não foi o mesmo, Samuel. Quando compraram a Coronavac também não havia comprovação científica. Por quê? Então é isso que... Porque a água já estava no pescoço. Sim. Então, se obedeceu a um calendário de conveniência e de pressão popular. Então, como que se sentem, e essa é a pergunta que tem de ser feita, os familiares de pessoas que morreram pela Covid? A pergunta automática, natural, é a seguinte: poderiam estar vivas? Não é isso? Pelo menos parte delas, né? Eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas. Espera aí. Essa negligência do governo federal, ela custou a vida de um familiar meu? Né? É uma pergunta natural, porque já estão dizendo, ó, o Brasil poderia ter evitado 5.000 mortes, 5.000 famílias, 30.000 internações em UTIs. E quantas pessoas que não morreram esperando vaga em UTI? Então, é o que os especialistas estão dizendo. Quer dizer, o resultado disso, a consequência dessa negação à vacina é muito séria. É muito séria. E me parece que não há defesa por parte do governo federal. Ah, mas como a gente poderia comprar sem a comprovação da Anvisa? A comprovação da Anvisa. Comprou a Coronavac sem a comprovação. Então, o governo federal ele se desmancha no próprio discurso. Sim. O próprio comportamento desfaz o argumento. Então fica uma situação difícil. E a enquete está aqui. Você acha que o governo federal errou ao ignorar propostas de vacina da Pfizer? Nós queremos ouvir a sua opinião, ok? Você pode escrever aqui em nossa live, opine livremente e também manda mensagem de áudio aqui através do 981581278. Por falar em Covid, eu quero aqui dar uma notícia muito triste. Eu acabei de ser surpreendido com essa notícia aqui no WhatsApp, que faleceu essa noite Fernando Tremura. Nossa. Ex-presidente do PT,